quando o culto se torna um conflito. Mas como assim? Um culto se torna um conflito? Vocês vão entender. No final desse dia, quem é você? Adorador ou murmurador? O que foi que aconteceu com você hoje durante o dia? Só coisas boas, mista? Ou aconteceu muita coisa ruim na sua vida? No trabalho, no caminho para o trabalho, em casa, preocupações, decepções, ansiedade. Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Você veio, quem sabe aí no seu cantinho sentado, você veio e desde que você entrou, você está adorando ou você está murmurando? Às vezes, no decorrer do dia, acontece coisas conosco que vai nos deixando preocupados durante o dia. E aí o que acontece? Você passa o dia ali cheio de dificuldades. Quem sabe você chora, você se desespera, você passa por situações difíceis. Aí quando você chega em casa, antes de dormir, você procura o seu cantinho. Aí você chega para Deus e diz assim: Senhor, obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor deu. Foi maravilhoso mesmo? A palavra do Senhor diz que nós temos que ser o que com Ele? Sinceros. Se o teu dia não foi bom, não tem problema de você dizer que não foi bom. Lembra-se que desde sábado a gente está falando que nós temos que ser amigos de Jesus, que nós temos que falar para Ele aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo, porque a nossa oração ela tem que ser o quê? Sincera. Quando nós somos sinceros com Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos ajudar a resolver os nossos problemas, para tirar dentro de nós as nossas ansiedades. Eu louvo o Senhor porque você está aqui nessa noite. Amém. Eu agradeço a Deus porque você não trocou a adoração por outras coisas. Quando nós entramos por aquela porta, o nosso anjo entra conosco e senta do nosso lado. É porque pelo pecado a gente não consegue ver, mas Ele nos abraça e diz assim: Ruth, eu estou com você. Calma. Calma. As palavras vindas do céu, elas vêm para confortar a nossa alma. As palavras vindas dos céus vêm nos mostrar que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Amém. Em Cristo nós somos super campeões. Em Cristo nós somos autênticos. E precisamos ser sinceros diante do nosso Deus. Quem entende o início, o que é que vai acontecer? No final, vai entender os últimos dias da história desse planeta. Mas você não pode chegar no final sem entender o início. Por isso que nós estamos trabalhando no livro de Gênesis. Será que nessa manhã, nessa noite melhor, existe alguém que está precisando recomeçar? Você pode recomeçar algo que você, quem sabe, depois de tanto tempo, você não adorou, só reclamou, só murmurou. E Deus, Ele é tão sábio que Ele vem nos dando oportunidade desde o Éden até os dias de hoje, para que a gente possa, esquecendo-me do que ficou para trás, sigo de cabeça erguida para os últimos dias desse mundo, fiel a Cristo Jesus até o fim. Porque
porque ele diz que aquele que for fiel será o quê? Nossa, como vocês querem ser salvos? Me assustei agora. Aqueles que forem fiéis serão salvos. Muito bem. Quem quer ser salvo aqui? Deixa eu ver as mãos. Só vi uma pessoa que não quer ser salva, mas não tem problema, ainda tem tempo. Vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 4. E nessa noite eu quero dividir a mensagem em 2 grupos. Você vai ouvir, você vai ficar em silêncio, você vai ficar em espírito de adoração. E depois você decide qual grupo que você quer seguir. Capítulo 4 de Gênesis, amém? Todos encontraram? Amém. Amém. Fala dos nossos primeiros irmãos. Quem foram eles? Caim e Abel. Vocês já pararam alguma vez lá na casa de vocês para estudar um pouco sobre a vida de Caim e Abel? Entender quem foi Caim e Abel, qual a descendência de Caim e Abel nos dias de hoje, em qual grupo você se encaixa? Preste atenção. Adão teve relações com Eva e sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a quem? A quem? Caim era o que de Eva? E o que de Adão? Muito bem, vocês estão prestando atenção. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio de quem? Do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Até aí. Que tipo de oferta você tem trazido para o Senhor? Deus, Ele tem se agradado da sua oferta. Deus tem se agradado daquilo que você traz para oferecer a Ele no altar. Eu fiquei observando quando o Brandão estava falando que tem um altar na sua casa. E você? Tem um altar? Você não precisa chegar na sua casa e pegar um monte de pedras e colocar ali e dizer assim: a partir de hoje, isso aqui vai ser o meu ponto de encontro com Deus. É aqui que eu vou falar com Ele. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser em algum espaço da sua casa. Você só precisa adorar. Sabe, queridos, quando Deus disse que mesmo depois do pecado, que Ele traria um Salvador, o que vocês acham que aconteceu na cabeça de Eva e de Adão? Eles tinham pecado. Eles caíram em desobediência. Quando Eva engravidou, ela imaginou: este, quem sabe, será o Messias. Olha que expectativa. Olha a expectativa de Eva com respeito à gravidez. Ela ofereceu aquela criança ao Senhor, mas ela criou uma expectativa muito grande. E eu tenho certeza que isso acontece com todas as mães, com todos os pais. Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu. Eu estava viajando com o caminhão do meu pai e ele disse: você vai ser papai hoje. Eu fui no caminhão do jeito que estava assim. Parei na porta da maternidade lá em Maceió.
Eu lembro que o rapaz da portaria disse: você não pode parar esse carro aí. Eu disse: posso, porque eu estou indo ver o meu filho. Queridos, eu cheguei ali, ele já tinha nascido, e eu comecei agora a examinar aquela criança. E eu olhava, mexia para ver se ele olhava para um lado, para o outro, uns olhos grandes, e eu pegava na mãozinha para ver se estava tudo perfeito. A minha expectativa com o meu primeiro filho foi as alturas. Porque eu fiquei o tempo todo da gravidez: Senhor, cuida dele, para que ele venha com saúde, para que ele venha perfeito, para que ele venha, Senhor, que eu possa dedicá-lo a Ti. O Senhor me deu, eu devolvo. Lembra-se de Ana? Assim era a expectativa de Eva. Eva achava que seu filho seria o redentor do planeta. O redentor de apenas o quê? 4 pessoas. A expectativa de Eva era muito grande, porque ela reconheceu que tinha errado. Por causa dela, ela levou o seu esposo Adão a pecar também. Então, tudo que ia acontecendo, a expectativa dela crescia. Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, qual a sua expectativa? Todas as noites que eu chego em casa, depois do culto, eu crio uma expectativa: o que vai acontecer, Senhor, amanhã? A gente não conhece, a gente não sabe, mas a gente acorda esperando que tudo vai dar certo. Mas quando alguma coisa está errada, como é que eu fico diante do meu Deus? Como? E hoje, durante o dia, eu pedi assim, Senhor, dai-me paciência, para que eu possa ver as coisas. Aquelas que eu posso mudar, que eu mude, e aquelas que eu não posso usar, que o Senhor me ajude a aceitar, porque o Senhor é o dono de tudo. A expectativa de Eva era muito grande, mas apesar de Eva, Caim foi o primeiro que, apesar da expectativa de Eva, Caim foi o que? Homicida, assassino. Sabe, queridos, para eu ser um assassino, eu não preciso matar ninguém. Para eu ser um assassino, eu apenas preciso me desviar dos conselhos de Deus. E a expectativa de Eva com aquela criança, imagine agora ele já crescido, muito amigo do seu irmão, e foi ele quem destruiu a vida do seu irmão. Agora imagine Eva, que ela criou uma expectativa em cima daquele rapaz, e depois ela viu o que ele tinha feito. Ela viu, ela acompanhou. Imagine agora Eva e Adão diante de Deus, porque eles tinham perdido o privilégio de conversar com Deus todo final do dia. Eles tinham perdido o privilégio de adorar a Deus face a face. Quando nós não entendemos o início, não conseguiremos entender o final, porque o final diz que voltaremos a adorar a Deus face a face. Amém. Então, a única expectativa boa que eu quero dizer para vocês é que a gente cria uma expectativa em nós mesmos de um dia voltarmos para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Porque quando nós criamos expectativa em cima dos outros, geralmente a gente se decepciona. Geralmente
Às vezes ele cria expectativa no seu esposo, na sua esposa, no pastor, no ancião da igreja, em um amigo da igreja. E eu vejo as pessoas às vezes dizendo assim: se o irmão Chico não for, só um exemplo, se o irmão Chico não for para o céu, ninguém mais vai. Olha o nível da expectativa. Misericórdia. Eu já criei expectativa com algumas pessoas, e essas pessoas me deixaram decepcionados. Mas quando nós criamos expectativa em Cristo Jesus, nunca seremos decepcionados, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Salvador, nosso Redentor. E Ele disse: eu quero viver com você para todo sempre. Está faltando muito pouco, irmão, para Deus vir buscar a mim e a você. Você está pronto? Você está pronta? Como é que você está? Vendo tudo o que está acontecendo. Para Eva foi uma frustração e uma decepção, porque ela ofereceu aquela criança para Deus. Só que o coração de Caim era diferente do seu irmão. Eu imagino, eu viajo na história, eu me coloco naquela situação, quando, quem sabe, ali Adão e Eva convidavam seus filhos para oferecer um holocausto. Quem sabe Abel chegava primeiro, Abel procurava ver se precisava arrumar alguma coisa, se a lenha estava bem arrumada, se o cordeiro que apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo era sem mácula, sem mancha, e ele colocava ali. E Adão e Eva ficavam olhando, e quem sabe Eva chegava para Adão e dizia: que coisa linda, nós colocamos a nossa família diante do altar do Senhor. Onde você tem colocado a sua família? Onde você tem apresentado a sua família? Aonde nós colocamos os nossos filhos? Diante de quê? Sabe, queridos, Caim foi vingativo e orgulhoso. Ele não gostou. Ele não se sentiu bem, porque Deus pediu para que eles oferecessem o quê? Um holocausto, Senhor, mas teria que ser um cordeiro. Você consegue se colocar no lugar de Caim? Porque Abel era o quê? A profissão de Abel? Pastor de ovelha. E Caim? Agricultor. Está ferrado ser agricultor? Claro que não. Mas Deus pediu que naquele momento eles trouxessem um cordeiro. Eva começou a entender que ainda não eram os seus filhos que seria o resgatador, o libertador da humanidade. Quem sabe Abel correu lá e pegou o melhor do melhor. Caim também pegou o melhor do melhor. Só que ele não seguiu a ordem de Deus. Lembram-se que ele era vingativo e orgulhoso. Queridos, quando nós somos orgulhosos, nós deixamos de ver o que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós queremos fazer segundo a nossa vontade. Vocês sabem do ocorrido, ali houve o holocausto. Deus aceitou o holocausto de Abel, mas o de Caim, não.
quando você entra aqui, quando nós entramos aqui, a gente entra querendo dar o que para Deus? O melhor? Será? Porque quando houve o pecado lá do Éden, Deus deu para nós e enviou para nós o que Ele tinha de mais especial. Amém. E quantas vezes nós nos colocamos diante do altar e oferecemos para Deus resto de tempo. Viemos à igreja apressados para sair da presença do Senhor, resto de talento, resto de oferta, resto de adoração, resto de cristianismo. Chegamos muitas vezes na casa do Senhor atrasados. Evento Sinai diz que quando nós chegamos atrasados diante da adoração do Senhor, Ele não aceita a nossa adoração, porque Ele é um Deus de ordem, de decência, é um Deus santo. O Espírito de Profecia diz, queridos, que os anjos vão à presença de Deus cobertos, eles cobrem o rosto e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus sem uma adoração genuína. Caim não se apresentou diante de Deus, ele achava que estava apresentando o melhor. Na visão dele, sim, mas ele estava desobedecendo a Deus. Quando Deus disse: vá, você tem que ir. Quando Ele diz: venha, você não pode rejeitar o chamado de Deus. Quando Ele diz: me adore, Ele não quer adoração, Ele quer adoradores. Sem a nossa adoração, Ele continua sendo Deus. Com a nossa adoração, Ele continua sendo Deus. E quando nós o adoramos, não é espírito nem verdade, aparece aquela palavrinha de novo na nossa boca, no nosso lado: será? Será que quando a gente vem para a igreja, a gente adora Deus em espírito e em verdade? Será que na igreja nós somos um, em casa nós somos outro, no trabalho nós só Deus sabe o que é que você é? Será que quando eu estou na igreja, eu sou uma pessoa lá fora, longe dos holofotes, da unção? Só Deus sabe o que é que eu falo, o que é que eu faço. Adoração. Caim se tornou adorador de si mesmo, porque ele queria que a sua família, que o seu irmão, os seus pais olhassem para ele e dissessem assim: olha que coisa bonita, olha meu filho, ele foi lá no campo, ele colheu, quem sabe, as melhores uvas, as melhores maçãs, os melhores mamãos, os melhores frutos, e trouxe para a adoração ao Senhor no holocausto. Não, Deus não pediu isso. Por que Ele pediu um cordeiro? Porque aquele holocausto apontava para o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Que coisa espetacular, irmãos. Quando eu olho para o céu e eu vejo o meu Deus voltando, eu penso assim: chegou o momento de adorarmos a Deus face a face. Quando nós entramos na igreja,
diante do altar do Senhor, ele diz assim: cale-se em adoração a Deus. Faça silêncio. Fique em silêncio, assim como vocês estão. Se Deus pedir, sem questionar, faça. Se Deus lhe pedir algo, faça. Porque jamais Ele vai pedir algo que você não possa fazer. Jamais. Como dizia meu pai, quando Deus pede, não titubie. Nunca mais ouvi essa palavra. Não tenha dúvida. Não fique atemorizado. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Amém. Olha que coisa linda. Quando você caminha com Deus, você começa a correr um risco muito grande. Uau. Que risco é esse? De ficar parecido com Ele. Andar com Ele. Lembra daquela musiquinha? Andar com Ele, bem juntinho dele, é muito bom, é bom demais. Diz com quem tu andas, que eu direi quem é você. Me fala das tuas amizades. Um dia, a mãe do meu filho me ligou e disse assim: você precisa falar com o Teio. Por quê? O que está acontecendo? E ela e falou. Ele está andando com maus companhias. Tá bom. Liguei para ele. E aí, filho, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, papai, tudo tranquilo, saudade do senhor. E aí, tá. Filho, me diz uma coisa. Quem são as suas companhias? E ele foi falando. Eu disse: tem mais alguém? E ele foi falando. E até esse instante, ele só falava que andava com os meninos da igreja. Ele ia para a igreja com os meninos da igreja. Mas tinha um amigo que ele tinha se afastado do amigo porque ele puxava ele para lugares errados. Disse: mas eu estou sabendo, não falei quem me disse. E já vi você várias vezes aí, quando ele disse: papai, o que eu faço? Quando eu passo na rua, ele vem falar comigo e vai comigo. Então, desculpa, filho, sai fora. Ele disse: eu vou melhorar. Eu vou mudar. Porque quando nós andamos com Cristo é uma coisa. Com pessoas que não servem a Cristo é diferente. Fugir da aparência do mal. Você tem fugido. Você tem buscado andar com pessoas que lhe elevam ou que lhe destroem. Quem é você? Você está precisando recomeçar, ou do jeito que você está bom. Quem é você? Qual o holocausto que você tem oferecido, o sacrifício a Deus? A sua vida é um sacrifício a Deus? O que você faz, o que você fala, o testemunho que você dá, condiz com a pessoa que você diz ser? Caim fez a sua própria vontade. Adoração não é fazer a sua própria vontade. Adoração é fazer o que Deus quer. Abel adorou a Deus em sua plenitude. Olha que palavra espetacular. O que é plenitude? O que é plenitude? É você fazer uma adoração completa. É você adorar a Deus completamente.
desesperadamente pedindo a Ele que lhe ajude. O que o adorador faz? O que ele tem com isso? Qual o retorno que ele tem? Ele tem intimidade com Deus, obediência a Deus. O verdadeiro adorador causa impacto. Eu acompanhei a história de um jovem aqui pertinho. E a gente ia para a igreja juntos. E quando ele saía da igreja, ele falava: rapaz, o culto hoje foi espetacular, não foi? Eu dizia: ele era bem grande assim, 17 aninhos, 150 e poucos quilos. E eu olhava assim e ele dizia: por que eu não consegui emagrecer? Eu digo: porque você come muito, é? Ele disse: mas eu não como muito. O que você come de manhã? Aí ele dizia: mesmo sendo da igreja, eu acordo de manhã, mesmo sendo servo do Senhor, e eu tiro da geladeira, sabe, aquela Coca-Cola assim, de 2 litros. E eu pego assim uns 4, 5 pães, coloco queijo, e eu como. E depois que come, ele disse: eu tenho vontade de comer mais. Eu disse: é por isso que você está assim. E um belo dia, aconteceu um casamento. E o primo dele casou com a namorada que tinha rejeitado ele. Ele entrou no fundo do poço, depressivo, sem expectativa nenhuma. Ele disse: Elias, a vida para mim acabou. Ponto final. Eu não consigo me ajoelhar para orar, porque eu tenho um magro no coração, eu tenho um orgulho tremendo que está me destruindo. E eu falava: Ricardo, abre os olhos. Ele disse: eu não tenho nem vontade de ir para a igreja. Eu disse: eu vou buscar você. Ele disse: você vai perder tempo, porque eu não quero ir. O que eu poderia fazer? O Ricardo se afastou da igreja. E o Ricardo começou a andar com pessoas que não elevavam, só destruíam. E um dia, eu estava arrumando. Minha mãe vendia na feira. Ela saiu da feira e disse: quer tomar conta do comércio? Eu disse: quero. Eu estava lá uma quinta-feira à noite. Era mais ou menos 11h30, meia-noite. E quando ele andava, porque era muito gordo, muito grande, ele tinha mais de 1,80m com 17 anos. Um gigante. Eu estava fechando tudo, a barraca ali para entrar no carro para dormir. Eu vi que alguém se aproximava na escuridão. E ele veio, e eu sempre pensei: quem será? De repente, ele veio andando e dizendo assim: por que eu não consigo? Porque tudo de ruim acontece comigo. E eu fiquei olhando, uma lata de cerveja na mão, revoltado. Olha onde eu me tornei, olha o que está acontecendo comigo. Eu não sinto Jesus no meu coração, eu só sinto raiva, eu só sinto ódio. Disse: não faça isso com a sua vida, você está destruindo a sua vida. Chega aqui, senta aqui. Ele sentou, botou a cabeça no meu ombro e chorou copiosamente. Chorou. Ele falou assim: me deixa, eu vou embora. Ele morava mais ou menos uns 5 quilômetros dali do lugar onde a gente estava. Ele foi andando de madrugada. Ele foi andando porque ele estava distante de Jesus. E parece que quando você está distante de Jesus, você acha que você é corajoso, é forte. Passou-se alguns dias.
estava na sua casa com outro primo e eles faziam um curso de datilografia. O tempo que faz isso. Você fez curso de datilografia, Zé? Fez, né? E você, Aldo? E você, Betão? Eu sou da Copa do Mundo lá. É, né? Quantos fizeram curso de datilografia aqui? Nossa, todo mundo. Só eu que não fiz. É por isso que você é tão ruim em abrir internet. Tu sabe. E ele... Você fez? É verdade. Obrigado, meu filho. Obrigado. Tá vendo? Esse aqui gosta de mim, não me deixou triste. Isso é porque você é jovem. O Ricardo estava na sua casa e depois da igreja, que ele saiu da igreja, ele dizia: o meu ídolo é Madonna. E o que, rapaz? Ele tinha um poste da Madonna muito grande na casa dele. E ele gostava da Madonna, e ele dançava, colocava as músicas. E eles combinaram para ir lá, para o lugar fazer esse curso de datilografia. Como é que vai se arrumar? O primo dele disse: eu vou descendo e depois a gente se encontra lá. Só que ele tinha um agravante, o pai dele bebia demais, ficava dias, meses dentro do quarto, sem comer, só bebendo. Só bebendo. E ele tinha muita tristeza. E o diabo parece que ele vai lançando as suas redes, você vai caindo. Logo quando ele estava nesse período, a sua mãe veio a falecer. O pai dele ficava trancado no quarto. E ele dizia para mim assim: eu não tenho expectativa nenhuma com a vida. Eu não quero nem viver por dia e dormir e morrer. E ele começava a blasfemar, ele começava a reclamar, ele começava a murmurar. E nesse dia que eles combinaram, o primo foi para casa, morava na mesma rua, numa vila, ao lado da estrada. E disse assim: vamos combinar, a gente se encontra lá embaixo, tudo bem. E ele foi lá no som e colocou o som bem alto da casa dele, mas muito alto. Os vizinhos incomodados foram na casa do primo e disse: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a gente não consegue nem conversar em casa. O som está alto demais, está incomodando. E o primo dele disse: eu vou lá. E realmente estava muito alto. E o primo dele dizia assim: Ricardo, ô Ricardo, ô Ricardo. E nada. Ele abriu o portão, foi na porta, a porta estava fechada. Ele olhou, mas como? O som ligado, será que ele foi e deixou o som ligado? E ele começou a rodear a casa, as janelas bem grandes. Ele olhando, na primeira janela, ele olhou para dentro e viu que a chave estava por dentro. Então o Ricardo estava em casa. E ele foi andando na lateral da casa, dizendo assim: Ricardo, cadê você? Baixa esse som, Ricardo. Ricardo, nós estamos atrasados. Desliga esse som, Ricardo. Ele foi rodeando. Quando ele chegou na esquina, de frente com o quintal, ele viu um barulho assim. Um só. Ele correu e ele tentou arrombar a porta e ele gritava: Ricardo, o que foi que você fez? E ele não sabia onde o Ricardo estava. Ele passou pelo quintal. Quando ele chegou no quarto, na janela do quarto do pai, o Ricardo estava caído em cima da cama, algumas balas na mão, uma perfuração acima do olho. Se matou. Ele deu um tiro com o revólver do próprio pai, revoltado com a
Mas só há esperança se nós estivermos ligados a Jesus. Ponto final. Amém. Se nós estivermos distante de Jesus, o inimigo aproveita a oportunidade para fazer você fazer uma besteira. Muitas vezes você nunca nem pensou. Foi um desatou naquela rua, as pessoas começaram a chegar. O filho do seu Armando se matou. O Ricardo se matou. Eu lembro que foi na Copa de 1990. Chegou a notícia na minha casa. Lá na casa do meu pai, eu saí correndo. Eu lembro que meu pai falou assim: calma, filho, eu vou com você. Foi o Ricardo. Tiraram o Ricardo. Quando eu fui chegando, eles iam saindo com o Ricardo na maca. Eu olhei para ele e disse simplesmente assim: por que você não ouviu o chamado de Jesus? Por que você rejeitou? Por que tanto orgulho? Por que tanta expectativa em coisas que não têm futuro? No outro dia eu fui para o velório do Ricardo. E quando eu cheguei lá, o pai estava do lado, chorando muito. E quando ele me viu, ele foi ao meu encontro e me abraçou. E disse assim: muito obrigado pelos conselhos que você deu para o Ricardo, mas não adiantou. Veio para ele com caixão sentida, 17 anos. Chorei muito. Coloquei a mão no corpo. Disse: primo, tanta expectativa que eu tive sobre você. Por que você fez isso? Como que adiantava estar falhando ali? Sabe, queridos, eu não poderia deixar de sair dessa igreja, nem deixar você sair da igreja. Cuidado com as suas expectativas. Eu não posso sair daqui sem dizer assim: apegue-se com Jesus, seja fiel a Ele até o fim, porque Jesus, Ele tem uma expectativa muito grande conosco. Ele quer nos ver na Canaã celestial no dia da sua vida. Você não precisa pegar uma arma e se matar, mas muitas e muitas vezes nós estamos convivendo com pessoas que parecem zumbis. A autoestima lá embaixo, a expectativa maior com as pessoas do que com Jesus. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas ofertas que você oferece para Deus. Quando Deus pedir, faça. Quando Ele pedir algo para você, Ele sabe que aquilo vai ser bom para você. Não troque, não queira fazer a sua vontade, não queira fazer aquilo que você acha, porque muitas pessoas vão perder a salvação por causa dessa palavra. Eu acho. O seu acho não é a certeza que Deus tem da sua salvação, se você deixar Ele entrar no seu coração. Por favor, quem é você nessa noite? Aonde você tem colocado as suas expectativas, as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos? Porque as coisas desse mundo são passageiras, mas o céu que nós temos que ganhar é eterno. Amém. Você tem que fazer aqui o que você vai continuar fazendo na eternidade. Amém. Pergunto a você no final dessa mensagem, mesmo com todas as expectativas que nós, como seres humanos, temos, onde você vai passar a sua eternidade? No céu? Diante de Jesus? Será que nós vamos nos reencontrar na Canaã
Canaã celestial. Eu vou para o céu. Quem quer ir para o céu comigo diz amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Eu quero encontrar você no céu. Eu quero abraçar você no céu. Com uma questão que Deus coloca na sua vida e Ele fala assim: olha, faça o melhor, porque o resto que você não conseguiu, eu vou completar. Olha que promessa maravilhosa. Deus, Ele vai completar o incompleto que existe em nós, para que a gente possa ir para o céu. Amém. Minha igreja amada, vocês não sabem a minha alegria de olhar para vocês, depois de tantos anos, e ver que vocês são meus companheiros de oração. E eu quero dizer: ore por mim, eu oro por você. Vamos fazer um joguinho de ping-pong. Oração vem, oração vai. Oração vem, oração vai. Se você estiver precisando de conversar, liga. Se você estiver precisando de um abraço, me chama. Se você estiver precisando bater um papo, estou pronto. Mas você precisa conversar com Deus. Porque se você não conversar com Deus, só conversando com seres humanos, você cria expectativa demais e corre riscos. E quem sabe um dia que Deus o livre, você se afastar de Jesus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é libertador, Ele é, acima de tudo, Salvador. Amém. Ele quer salvar você. Ele está pronto para levar você para o céu. E você está pronto para encontrar com Ele no céu? Eu quero que nessa noite você saia para casa pensando assim: preciso, se for o caso, melhorar nisso, nisso, nisso. Não crie expectativa nem com você mesmo, porque corre um risco muito grande. Deus te abençoe. Amém. Deus te guarde. Que a sua graça te envolva. Que a proteção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você. Amém. E quando você for dormir hoje, diga assim: Senhor, a minha maior expectativa é conhecer a Canaã celestial. Amém. Que está muito pertinho daquela mãozinha aparecer e ela crescendo, crescendo. E você vai olhar e você vai dizer assim: esse é o Deus que eu aguardava. Bendito seja o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. E por causa do meu pecado, do seu pecado, das minhas transgressões, das suas transgressões, Ele vai ficar do alto. E Ele vai dar uma ordem: vamos subir. Vamos subir. E vamos viajar até a cidade santa. Lá toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, toda expectativa será tirada de nós. E Deus vai dizer na entrada da Canaã celestial: filho bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E Deus te abençoe. Amém. Vamos cantar nossa música, Luciano?